de todos os grupos derramar em casa das terças-feiras. Boa noite a todos, boa noite Cleiton, boa noite Ruth, boa noite Tânia, boa noite Ângela, boa noite Dayana, boa noite Dário. Amém, louvado seja. Boa noite os demais, eu não estou conseguindo visualizar todos aqui. Amém, boa noite a todos. Para aqueles que não me conhecem, que porventura estejam entrando hoje pela primeira vez, sou o pastor Rui Rebelo do Ministério Derramar das Águas. Amém. Para aqueles que vão entrar mais tarde e assistirem isto pelo canal do YouTube, ok? Por favor, fiquem atentos. Hoje sejam também todos bem-vindos e os que estão no canal, os que vão apenas olhar pelo canal, se vocês puderem, se assim se sentirem bem, deem um like na mensagem, inscrevam-se, façam algum comentário que tocou as vossas vidas para que muitas outras pessoas possam também assistir. É impressionante como as pessoas ficam olhando os comentários para depois ver se assistem uma próxima vez este ou aquele canal, esta ou aquela pessoa que vai falar. Pelo menos eu estou vendo isso dentro da orla, digamos assim, do mundo cristão que está online. Amém. Mas isso não é tão importante assim, mas estou apenas salientando para que a divulgação da palavra do Senhor possa sair cristalina e chegar às pessoas e ao entendimento delas de uma maneira clara e objetiva. Isso faz toda a diferença do mundo quando a gente compreende a palavra de uma maneira prática. Amém? Como é característica nossa, nós possivelmente abriremos os últimos minutos, vamos ver se possível, dentro do mesmo tempo agora com o que nós estamos gravando, senão nós anunciaremos um segundo tempo de 10 minutos, onde nós seguiremos orando pelos pedidos de oração. Amém? Esta noite, graças a Deus, nós vamos dar continuidade à série que eu estou chamando Verdades Fundamentais. Por quê? Essas verdades fundamentais da palavra de Deus são verdades fundamentais de diversos assuntos, ok? E esses diversos assuntos são importantíssimos que a gente tenha eles bastante balanceados no nosso entendimento, para que isso possa estar junto no nosso espírito. A palavra de Deus é a personificação de Cristo em nós, ok? Então, se você quer ter mais Cristo em você, leia a palavra e compreenda ela, porque Jesus e a palavra são uma coisa só, ok? Mas para alguns que estão iniciando a fé, a vida de fé cristã e se decidiram recentemente para Cristo, essa situação às vezes pode ficar um pouco assim estranha. Mas vamos lá. Em nome de Jesus, oremos então. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por nos dares essa oportunidade esta noite de falarmos sobre estas verdades fundamentais que são as três partes do homem, que a tua palavra diz que nós somos compostos. Obrigado, Senhor, por compreendermos claramente essa tríplice natureza que tu nos deste, Senhor, que isso possa encaixar e entrar profundamente, Senhor, na mente e nos corações de cada pessoa que está assistindo esta noite, fazendo com que eles possam crescer sobremaneira, discernindo o bem do mal e discernindo as tuas verdades e o teu maravilhoso amor, isso intensificando dessa forma a tua maravilhosa comunhão. Assim declaramos e oramos no nome de Jesus. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, como uma introdução, eu gostaria de trazer esse assunto, compreendendo as três partes do homem, da seguinte forma. Uma das realidades da nova criação
que nós somos em Cristo Jesus, porque o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador, uma dessas realidades é a gente saber acerca do que a Bíblia, não nós, ok? Não os nossos professores de faculdade, e sim a palavra de Deus nos considera como pessoas que nascemos de novo. Como é que a Bíblia nos vê, então, como pessoas que nascemos de novo? A Bíblia Sagrada nos indica que Deus considera o ser humano, ok? Considera que todo ser humano tem um corpo e duas outras partes constituintes invisíveis, ok? Eu gosto muito de dizer que nós somos um espírito que tem uma alma e habita um corpo. Portanto, somos corpo, alma e espírito, ok? Então, observem o seguinte, Hebreus 4, versículo 12, ok? Para facilitar, sempre eu peço que vocês tenham vossas Bíblias à mão e, dentro do possível, consigam localizar os versículos. Hebreus 4, 12, façam algumas anotações que sejam preponderantes, porque hoje esta matéria é uma das questões que é muito pouco falado e deveria ser muito mais expandido para melhor compreensão e crescimento espiritual do ser humano. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos. Uma outra tradução diz intenções do coração. Amém? Então, amados, este versículo bíblico indica que, embora o espírito e a alma do homem tenham um estreito relacionamento entre si, a palavra de Deus faz distinção entre ambos e dá claras instruções diferentes para cada um deles. Ok? Então, vamos imediatamente partir para mais um texto, um pouquinho mais adiante, na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, primeira carta, Tessalonicenses 5:23, diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, ponto e vírgula, e o vosso espírito, vírgula, alma, vírgula, e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok, façamos então a pergunta: o que é para ser conservado íntegro e irrepreensível? Nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. Então, tem trabalho a fazer. Amém? Não vamos transferir, então, para Deus aquilo que é nossa obrigação, que a própria palavra do Senhor nos diz que é para fazermos. Ok? Então, vamos, em forma de perguntas, procurar responder alguns aspectos diretos dessa questão espírito, alma e corpo, ok? Eu gostaria de complementar o seguinte, tá? Quando eu falei somos um espírito que tem uma alma e habita de um corpo, observem este complemento que eu quero vos trazer aqui. O teólogo e mestre da palavra de Deus, não sei se ele ainda é vivo, mas é uma pessoa muito conhecida, que é Scofield. Algumas Bíblias até têm, a Bíblia revista e atualizada tem as anotações de Scofield acerca dos versículos. Ele disse uma vez o seguinte: sendo o homem espírito, ele é capaz de ter conhecimento de Deus e comunhão com ele. Por isso que o homem tem que ser
espírito. Ok. Sendo alma, ele tem conhecimento de si próprio. E sendo corpo, ele tem por meio dos sentidos, dos 5 sentidos, conhecimento do mundo. Agora, eu quero trazer para vocês uma observação minha que eu gosto sempre de adicionar quando eu falo deste assunto. No início da Bíblia, nós vemos no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 2, versículo 7, Deus dizendo como é que nós fomos formados. Amém? Sempre brinco. Contra fatos não há argumentos. Este versículo é chave. Amém? Deixa a própria Bíblia interpretar os seus próprios textos. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Que pó da terra é esse? Nosso corpo, vírgula. E lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. Que fôlego da vida é esse? Nosso espírito, ok? Vírgula. E o homem passou a ser alma. O que é essa alma? Vontade, mente e emoções. Passou a ser alma vivente. Amém? Assim, nós podemos concluir que o homem, o verdadeiro homem perante Deus, a Bíblia interpreta que é a nossa personalidade espiritual, o nosso espírito humano. Então, o homem é um espírito, tem uma alma e habita em um corpo, que é o que nós conhecemos. Amém? Então, cada parte do homem, observem isto, ok? Cada parte do homem, por sua vez, possui uma voz. Não é apenas a voz do homem exterior. Por exemplo, eu estou verbalizando sons e vocês estão me ouvindo pelo vosso sistema auditivo. Essa é a voz exterior, ok? Então, o nosso espírito humano tem uma voz, ok? É como ter uma voz. Que voz é essa? A nossa consciência. Amém, irmãos? Eu não estou dando aqui aulas de filosofia ou de aspectos psicológicos, nem nada. Embora a psicologia entre também nesse assunto. O que a palavra de Deus diz é: o nosso espírito humano tem uma consciência. Por quê? Porque a consciência é que nos permite nós termos contato com o mundo espiritual, ok? A dimensão espiritual se dá através de uma voz que nós temos dentro de nós, que se chama nossa consciência, ok? Não é só essa a única voz com que Deus fala conosco, mas essa é uma voz que nós precisamos entender que pertence ao nosso espírito, mais do que a nossa alma. A nossa alma, que nos faz ter contato com o mundo intelectual, com a dimensão do intelecto, é o que nós chamamos a nossa razão. Ela é como uma voz. Então, a razão é a voz da alma e a consciência é a voz do espírito. Com a voz da consciência, dimensão espiritual, eu entro em contato. Com a voz da razão, com a nossa razão, entramos em contato com o mundo intelectual. E com o nosso corpo, entramos em contato com o mundo físico através de que forma? Dos nossos sentidos. Então, não temos apenas a fala como voz. Nós temos a audição, nós temos a visão, temos o olfato e temos o tato. E temos a própria fala. Amém, irmãos? Ok? Então, 2 Coríntios 4,16 diz assim, segunda carta aos Coríntios, o mesmo apóstolo Paulo que fala aos romanos, fala para os coríntios, uma outra região, lá perto da Grécia, e ele diz assim, mesmo que o nosso homem exterior, porque é que ele usa esse termo? Ele estava se referindo ao corpo, se corrompa, ou seja, ele vai aos poucos se desgastando, ok? Contudo, o nosso homem interior,
O que é o homem interior? Nosso espírito humano, junto com a nossa alma, se renova de dia em dia. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está claro até aí? Ok, vamos lá. Então, agora, eu quero trazer a vocês uns outros aspectos interessantes, rapidinho, 3 aspectos interessantes acerca dessa primeira abordagem de espírito, alma e corpo. Romanos, capítulo 2, versículos 28 e 29, diz claramente assim. Deixa eu ler o versículo inteiro, ok? 22, 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porque, porém, judeu é aquele que o é interiormente, e observe bem agora, grifem bem isto, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. E alguém pode perguntar, poxa, mas essa linguagem eu não estou assim muito acostumado a saber. Então, trata-se do novo nascimento. Quando eu e você aceitamos a Cristo, por outras palavras, foi isso que aconteceu. Esse novo nascimento do seu espírito ocorreu no espírito do homem, onde a maior parte no Novo Testamento é sinônimo da palavra coração. Então, a mesma ênfase que eu estou querendo dar aqui é que, intercaladamente, coração e espírito, na maior parte das escrituras do Novo Testamento, não representam necessariamente a alma do homem, representam o espírito do homem. Amém? 1 Coríntios 14, 2, 14 e 18, diz assim: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Deixa eu ver aqui. Mas a minha mente fica infrutífera. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que a todos vós. Ok? Então, a palavra de Deus inicia dizendo, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Ou seja, o nosso espírito nos leva nesse comando motor da fala a verbalizar uma linguagem que nós mesmos não entendemos. Você está entendendo? Ok. Então, para quem está começando as primeiras etapas com Cristo e ainda não recebeu o chamado batismo do Espírito Santo, ou seja, não se manifestou sobre a sua vida e sobre a sua linguagem um som de uma língua estranha, que a Bíblia interpreta o batismo no Espírito Santo, ok? Isto pode parecer um pouco confuso, mas o ponto que eu estou querendo dizer aqui é que o espírito da gente, neste caso, neste momento, é isso que é mais importante salientar. O meu espírito, ok? Ele fala também a sua linguagem. E, alternadamente, eu e falar e meu espírito representa de modo alternado os versículos que eu li. Então, 2 Coríntios 5, 6 e 8, ok? 2 Coríntios 5, 6 e 8 diz assim: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ok. Por que eu escolhi esta palavra? Porque na ocasião da morte física, se Jesus não vier antes, quando este corpo terminar de funcionar, quem nasceu de novo ou foi salvo, deixará o corpo e habitará para sempre
com o Senhor na eternidade, no céu, no reino de Deus. Vocês estão entendendo? Ok? Então, o que nós precisamos entender é que é o seguinte: a vida espiritual precisa de se tornar totalmente e simplesmente entendida que dentro de nós, eu não vejo o meu espírito, você não vê o seu espírito, mas ele existe, porque no dia em que você aceitou a Cristo, ele foi, vamos usar um termo prático de hoje, ele foi novamente ativado, ele foi recriado com Deus. Então, a natureza espiritual que Deus e Jesus e os anjos têm está já funcionando também dentro de nós, ok? Agora, façamos uma pergunta que complementa essa. Como a pessoa, qualquer pessoa, é salva realmente e exatamente o que acontece nessa ocasião, segundo ensina a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Ok, vamos começar com Romanos 10, 9 e 10, que é o versículo mais conhecido quando a gente leva alguém em oração pela primeira vez para aceitar a Cristo. Ele diz assim, esse texto diz assim, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Vamos ler também Romanos 8 e 9, que diz, vós, porém, não estáis apenas na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O que isso quer dizer? Este texto bíblico refere-se ao Espírito de Deus que vem habitar em nosso espírito humano na ocasião da nossa salvação e nunca mais sairá de lá. Amém, mas louvado seja o nome do Senhor. Agora, olha um outro aspecto de como é que a pessoa é salva. 2 Coríntios 4, 7 diz assim, segunda carta a Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro, ok, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, ok? 2 Coríntios 5:17, ok? 2 Coríntios 5:17 diz assim, isso, 2 Coríntios, isso, 2 Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A realidade é, estes textos bíblicos referem-se ao Espírito de Deus que vem habitar em nosso espírito humano, como já falei anteriormente, durante a nossa primeiro passo para a salvação. E a partir daí, uma vez, se você não se esqueceu do que eu falei inicialmente, uma vez que o nosso espírito tem comunhão com Deus na dimensão espiritual, nós precisamos então de começar a ter uma compreensão que aquilo que vem de Deus não vem diretamente para o nosso intelecto, para a nossa mente, porque ela faz parte da nossa alma. Ela vem do Espírito de Deus para o nosso espírito. E do nosso espírito sobe ao nosso intelecto, à nossa mente, para a compreensão. Ok? Louvado seja o nome do Senhor. Ok? Então, a pessoa é salva exatamente acontecendo isso. Não tem absolutamente mais nada a se dizer a respeito.
Nós não vemos esse acontecimento, nós não sentimos esse acontecimento, embora a gente sinta uma paz dentro de nós, embora a gente sinta alguma outra manifestação assim ligeira, diferente no corpo, provocado também pelas nossas emoções do momento solene, que é aceitar a Cristo, mas não tem dor, não é nada assim fantástico nem espetacular para a gente dizer, poxa, nasci de novo, que experiência! Isso vem depois. Amém? Mas, no entanto, menos espetacular, não deixa de ser tão sobrenatural quanto as demais situações que ocorrerão em nós da dimensão espiritual de Deus para o nosso espírito humano. E a gente comece a perceber isso. Vamos agora a uma pergunta que muita gente faz, ok? E que eu tenho escutado todo tipo de resposta. Não que essas respostas estejam erradas, mas algumas delas passam muito além da objetividade como se deveria responder a isso. Por quê? Porque é algo que as pessoas não querem errar ao afirmar alguma coisa. E a pergunta é, por que os cristãos salvos ainda pecam se são novas criaturas? Amém? Ok? Eu acho que eu estou mexendo aí numa lata de alguma coisa perigosa. Amém? Como diz o inglês, a can of worms. Ok? Louvado seja o nome do Senhor. Agora observem bem, mexi em algo complicado. Vou repetir a pergunta. Por que os cristãos ainda pecam se são novas criaturas? Ok? Está pronto? Então vamos lá. Vamos às respostas bíblicas. Amém? Tiago, capítulo 1, versículo 21, diz assim, portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Amém? A Bíblia nos explica o seguinte. Oh, Jesus. Primeiro, observem o seguinte. Primeiro, a Bíblia nos explica isto. Vamos lá. Primeiro, por meio da alma, ou seja, a nossa vontade, nosso intelecto, mente e emoções, o homem tem a capacidade de pensar e sentir, correto? Amém? Em outras palavras, vamos lá, deixa eu pegar aqui as minhas anotações para falar certinho. Em outras palavras, trata-se da mente e das emoções do homem. Alguns textos são traduzidos por mente ou ânimo no Novo Testamento e eles têm a mesma palavra grega no original que é traduzida por alma em outros versículos. Então, por exemplo, Tiago, capítulo 1, versículo 8, diz assim, homem de ânimo duplo. Em Tiago 1, 8, a expressão ânimo duplo tem uma outra tradução que diz ânimo dobre. Ou seja, esse ânimo dobre quer dizer, no grego, duas almas. Ok? Portanto, vamos lá trazer para a nossa linguagem de hoje duas personalidades. Personalidade dupla. Ok? Então, a alma ou a mente do homem não é renovada com a palavra de Deus na mesma ocasião. Prestem atenção, eu estou falando pausadamente para não causar complicação, tá? A alma ou mente do homem não é renovada com a palavra de Deus na mesma ocasião em que a pessoa recebe a Jesus Cristo como seu Senhor. Suas mentes devem receber, a partir daí, a palavra de Deus em todas as áreas. Ok? O que a palavra de Deus diz a respeito do tratamento do seu corpo? O que a palavra de Deus diz a respeito dos aspectos materiais, aqui assim,
que você tem que lidar, o que a palavra de Deus diz a respeito das suas emoções, dos seus sentimentos, ok? De modo, ok, que já não pensarão como antigamente. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é, Tiago, capítulo 1, versículo 8, e o versículo anterior que eu li para vocês, representam que há uma necessidade de renovação da nossa alma pelas verdades da palavra de Deus, para que a gente possa corrigir o que está errado fisicamente, o que está errado materialmente e o que está errado emocionalmente, ok? Portanto, quando se faz a pergunta, não pecarão, ok? Ok? Portanto, não pecarão. Então, deixa eu dizer agora, mais resumidamente, a resposta à pergunta. A alma, a mente do homem não é renovada com a palavra de Deus, na mesma ocasião em que a pessoa recebe a Jesus como seu Senhor. Suas mentes devem receber a palavra de Deus em todas as áreas da sua vida, de modo que já não pensarão como antigamente e, portanto, não pecarão. Ok? E não pecar é consciência, ter uma consciência de não desejar pecar, evitar pecar. Amém? Ok? Então, aí está um pouco da resposta, que é um pouco mais complexa para ser entendida como um todo. Romanos capítulo 12, agora acrescente isso. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ok? Nem a mente, nem o corpo sofre transformação no momento da salvação. Está óbvio. Mas cada indivíduo deve fazer algo, e esse algo é um ato da nossa vontade, com o seu corpo e com a sua mente. Por quê? Porque com sua mente você decide mudar o rumo das coisas à luz do conhecimento da verdade e da palavra. Não é Deus que vai fazer isso para nós. Somos nós que temos que fazer, ok? Você está lidando com vontade, intelecto e emoções. Então você tem que decidir mudar o rumo das coisas e mudar a sua forma de pensar. A palavra original no grego é metanoia, mudança de rumos, aceitar que a maneira certa de pensar as coisas, tanto espirituais quanto naturais, estão escritas na palavra. Essa é a maneira certa de pensar, porque às vezes temos uma compreensão de que o que nós entendemos que é assim e não necessariamente está de acordo com a palavra, é porque deu algum problema de tradução ou interpretação, mas eu sei porque sei que eu estou certo. Não, faça uma revisão e decida alterar tudo aquilo que é conceito errado em relação ao que você está lendo com a palavra de Deus. Por quê? Porque todos nós temos uma consciência, todos nós temos uma razão, por isso que eu falei as três partes do homem, e todos nós temos sentidos. A nossa consciência nos mostra o certo e o errado. A nossa razão nos mostra certo e errado, mas mentalmente falando apenas. E os nossos sentidos, o que eu penso, o que eu falo, o que eu cheiro, o que eu ouço, o que eu toco, etc., ok? Os nossos cinco sentidos nos mostram no natural o que fazer com o que é externo. Amém, irmãos? Amém. Vou suprimir aqui uma parte que eu depois posso fazer mais tarde. Ok. A pessoa, vamos então a uma pergunta mais chave ainda. A pessoa perde a sua salvação se ele pecar
se ela entrar em pecado, ok, louvado seja o nome do Senhor. Alguém deve estar pensando, quem me está escutando, ainda bem que o pastor fez essa pergunta. Vamos lá. 1 João capítulo 3, versículo 9, diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ok? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Jesus, 1 João 3, 9, está aqui. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é, o que é que lá está escrito? A divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus. Então vamos lá rapidinho. Louvado seja o nome do Senhor. A divina semente é o Espírito de Deus. Permanece em nosso homem interior. Amém? O Espírito em nós não pode pecar. Amém? Então, desde já descarta. Nosso espírito que nasceu de novo peca? Não, não peca. Não pode pecar, porque ele vem de Deus e em Deus não há pecado. Amém? 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz uma coisa interessante. Este é um versículo que muita gente interpreta de uma maneira equivocada. Isso não é para pessoas virem a Cristo. Isto é para a igreja, ao ter consciência de que errou, o corpo de Cristo, cada indivíduo que errou, que pecou, faça, verbalize e confesse ao Senhor. Ok? Não aos homens. Confesse ao Senhor. Ok? O seu erro e restabeleça-se na justiça de Deus e na abundante graça do Senhor. Amém? Ela diz assim: se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e olha o que vem a seguir, e nos purificar de toda a injustiça. Não só o Senhor perdoa quando a gente transgride, nós continuamos tendo a salvação, mas Ele vai nos purificar do erro que nós cometemos. E a nossa consciência fica muito mais forte para não voltarmos a fazer isso. Amém? Isso é um crescimento progressivo. Isso é um processo que efetivamente você sabe claramente, ao pensar algo, ao querer fazer algo que está errado, a tua consciência é melhor que um relógio suíço. Amém? O relógio suíço tem a fama de ser o relógio exato no mundo, até nos dias de hoje, embora a eletrônica tenha que tomar um pouco conta disso. Amém, amados? Ok? Este versículo foi escrito para os crentes, para a igreja. Eu quero trazer a vocês o seguinte, ok, que é o complemento disso. Se um cristão pode pecar como filho, vamos lá, se um cristão pode pecar como filho de Deus, portanto, pessoa que foi salva, e ser perdoado todas as vezes, por que que o cristão, então, deve esforçar-se para manter livre de andar em pecado? Ok? Eu já tive essa pergunta feita por várias pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. 1 João, capítulo 5, versículo 18, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, primeira carta de João, vamos lá, se um crente pode pecar como filho de Deus, ok, e ser perdoado todas as vezes, por que que o cristão deve esforçar-se para manter-se livre do pecado? A resposta está em primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Observem bem o seguinte: o pecado dá a Satanás, ao diabo, o direito de tocar no cristão. É o pecado. A Bíblia diz em várias formas, hoje não temos mais tempo para explicar esse detalhe. O pecado dá a Satanás o direito de tocar o cristão.
de atacar a sua saúde, de atacar as suas finanças, seu bem-estar, etc. Pecado, ok? Louvado seja o nome do Senhor pela veracidade da sua palavra. Ok. O segundo aspecto é que já temos um dom de justiça. O que é um dom? Romanos 5,17. O que é o dom da justiça? É um presente que Deus nos deu. Aceitamos a Cristo, temos a abundante graça do Senhor em nós. Em 1 João 1,9, nós reconhecemos que pecamos e levamos a Ele e Ele nos perdoa. E agora temos o direito, independente se estamos ou se recentemente pecamos ou erramos, temos o direito de estar de bem com Deus e entrarmos em comunhão com o Senhor, porque o dom da justiça não nos foi dado, justiça de Deus, não nos foi dado por merecimento, foi-nos dado por amor, por causa do amor de Cristo, que sofreu naquela cruz do Calvário e disse: eu pago a penalidade do ser humano, dom da justiça e graça abundante eu dou ao homem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora, 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça, ok? Esse poder que está nessas palavras contidas, se a gente, diante desse versículo, fizer uma confissão com a nossa consciência, não apenas com a sua razão, nossa consciência, no nosso espírito, de que erramos, essa palavra, ao ser falada, vai perdoar, vai fazer com que o Senhor perdoe você, ok? E você seja purificado. Amém? Vamos explicar um lado prático para depois partirmos para a oração e as demais coisas eu quero levar, depois eu levo adiante na próxima vez, ok? Isto é o que era mais importante para hoje. Amados, percebam o seguinte: se eu sou perdoado de pecados, estou debaixo de uma abundante graça, Romanos 5,17 e Romanos 5,19, ok? Leia e releia esses versículos. Isso quer dizer que eu não vou pecar habitualmente, aliás, eu vou fugir de pecar. A consciência vai ser muito forte para eu, na próxima vez, se eu errei uma vez, na próxima eu não vou pecar, ok? Então, automaticamente, mas nós precisamos entender que passado, presente e futuro, ok? A abundância da graça e o dom da justiça continuam se aplicando para nós. E por que eu digo isso? Porque alguém pode ter um vício, e as pessoas têm vícios e hábitos terríveis. Numa primeira vez, erram, mesmo aceitando a Cristo, e não conseguem melhorar. Numa segunda vez, também erram e não conseguem melhorar, mas depois, numa terceira vez, ao conversar com outros irmãos, com o seu líder, com o seu pastor, a unidade do corpo, orando por um assunto, leva você a ser vitorioso. Eu tenho visto pessoas que têm falhado inúmeras vezes por causa de vícios, como, por exemplo, vícios do cigarro, vícios da maconha, e numa primeira vez não conseguiram resolver, numa segunda vez também não, numa terceira vez também não, mas lá pela quinta, sexta vez, com mais pessoas orando, esse jugo foi quebrado e a pessoa, de repente, conseguiu resistir, às vezes, alguns deles até sem o auxílio de medicamentos. Amém? Os medicamentos não os descarte. Deus já deu essa, vamos dizer assim, é uma muleta, a ciência humana, nesse aspecto, porque ela avança até um ponto, não tem nada de errado.
você recorrer a situações de difícil livramento, a você também usar a medicina. Deus não está bravo com você. Deus não quer que você estar zangado consigo. Deus não se zanga com a gente dessa forma. Deus nos chama a atenção em amor. Deus nos corrige. Deus nos ampara. Deus nos mostra o caminho. Cristo, de uma vez por todas, lá na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, levou sobre si todos os problemas que nós tínhamos no corpo e na alma e no espírito. Nos fez nascer de novo. Foi moído pelas suas transgressões, ok? O castigo que lhe traz a paz está lá em Isaías, deixa eu ler aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que declarou Isaías 53:5? A morte sacrificial de Jesus, amém, providenciou salvação, redenção para a totalidade do homem. Eu vou encerrar com estas palavras. O Espírito diz assim, como é que o espírito do homem foi resolvido? Por causa do que Jesus fez. Porque lá diz, mas ele foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, para que pudéssemos ter vida espiritual novamente. Em relação à alma, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Isaías 53:5. E em relação ao corpo, pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, vamos encerrar o nosso ensinamento, a nossa reflexão de ensino aqui assim esta noite. Está bastante reduzido o nosso tempo do Zoom, por isso a gente tem que ser bastante objetivo, mas ouça com atenção novamente esta parte do ensino para você complementar o conhecimento de por que a Bíblia nos ensina a nós claramente entendermos a participação do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E assim o diabo não poder enganar mais você. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Eu me sinto compungido nesta hora. Possivelmente algumas pessoas não tinham certeza da salvação e agora com essas palavras ficou claro. Então eles querem formalizar. E eu quero ajudar todos vocês a formalizarmos uma oração de alguém que peca para a salvação em Cristo Jesus, abrangendo a totalidade do ser humano. Se você está comigo, diga comigo e repita: querido Pai Celestial, creio que Jesus Cristo é o teu Filho e que ele morreu pelos meus pecados. Eu peço, Senhor, que tu me perdoes os pecados, que entres no meu coração e que assumas o comando da minha vida. Dou graças a ti, porque tu me ouvistes, e porque de agora em diante eu sou teu filho, e porque viverei contigo para sempre, quando este corpo terminar de funcionar e tu me vieres buscar para o teu reino. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Aleluia. Espero que essa aula hoje seja prática e possa te ter respondido a algumas coisas que são tão importantes para nós. Vamos ao pedido de oração, ok? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Adir Covid, Adir está com Covid. Pai, olha para o Adir. É um pedido da oração, Senhor. É um pedido da Ruth. Senhor, olha para o Adir, no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Senhor,
Tem a Darcy Fayal, que teve um AVC e, Senhor, está na UTI. Senhor, ela é tia de Elô. Pai, em nome de Jesus, o Adir, a Darcy Fayal, toma conta deles, Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai, olha, Senhor, para o nosso neto Victor. Olha, Senhor, para aqueles batimentos cardíacos, para aquela saturação. Nós continuamos te agradecendo o milagre que está se dando gradualmente a cada dia. No nome de Jesus. Obrigado, Senhor, para que o Vítor Rebelo dos Reis continua em espírito e em verdade, sendo curado totalmente no seu corpinho para viver uma vida normal. Amém? Em nome de Jesus, agora todos vocês levantem as mãos e declarem assim comigo: Pai Celestial, na autoridade e no nome de Jesus, renova minha mente com a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, ajuda-me a interpretar a consciência, a voz do meu espírito com os teus ensinamentos espirituais. Ajuda-me a interpretar a razão, portanto, a voz da minha mente, Senhor, com o meu intelecto, Senhor, com tudo aquilo que é racional, que é natural, e ajuda-me, Senhor, pelos meus sentidos naturais a interpretar os cuidados da minha vida externa, no meu corpo e na minha vida natural, material, profissional e sentimental. No nome de Jesus. Agora, Senhor, olha para todas as pessoas do Zoom. E, Senhor, olha para todos os que vão assistir mais tarde, o pessoal do YouTube. Agora, na autoridade e no nome de Jesus, receba o toque de Cristo. Amém, amém e amém. Aleluia. Vamos ficando por aqui. Até sábado. No sábado estaremos com o nosso quadro Culto Derramar e vamos trazer mais uma mensagem espontânea e vamos ver se a gente consegue abrir um outro quadro complementar que, por hora, eu não quero criar falsas expectativas, então prefiro não dizer mais nada, mas poder auxiliar a todos vocês um crescimento espiritual e um abençoado ritmo de vida plena em Cristo Jesus enquanto andamos aqui na Terra. Amém? Vamos ficar por aqui. Um abraço de coração. Até nosso próximo tempo. Amo vocês. Amém.